Ubrahá, nossa parashá nos conta que nosso terceiro patriarca, Yaakov, na Sefirot, ele é a Tiferet, ele é o maior de todos. A Tiferet é mais Chesed do que Chesed. Ele é mais bondade do que bondade. E, como nós vemos na criação do mundo, o mundo foi criado em 6 dias. Dizem que o mundo foi criado em 6 dias e o resto foi feito na China. Mas o que a gente sabe ao certo é que o mundo foi criado em 6 dias. Esses 6 dias estão vinculados lá em cima, eles foram consequência de 6 sefirot. O primeiro dia é Chesed, Chesed da bondade, a sefirá que ela é a fonte de toda a bondade no mundo. O mundo estava cheio de água. Água é Chesed, mas não dá para viver assim. Precisa de mais bondade ainda. Não é o suficiente o mundo está cheio de água, não é o suficiente a água ser Chesed. Ainda não tem como viver. No terceiro dia, Hashem fez uma coisa nova. O dia da criação do terceiro dia foi pela Tiferet. A Tiferet é mais bondade do que bondade, porque deu espaço a Chesed e deu espaço a Gvura. Olha a tolerância. O segundo dia é intolerância, é Gvura. Separou entre a água de cima e a água de baixo. Separação, Gvura. O terceiro dia é tolerância total. É mais bondade do que a bondade. Ou seja, o primeiro dia que a Chesed não tolera Gvura. É só água, sem separação. Segundo dia, Gvura não tolera Chesed, é só separação. O terceiro dia que a Tiferet é mais bondade do que bondade. Porque aí você vai ter a água de um lado, você vai ter a água e a terra convivendo pacificamente, um acrescentando ao outro. A água acrescentando a terra acrescentando a água, que na hora que cada um ele pega o espaço certo dele, ele só tem a acrescentar, ele só acrescenta aos outros. E por isso que a Tiferet tem mais bondade do que a bondade, porque a bondade não tem tolerância, é só água, é só bondade. A Gvurá, a Sefirá chamada de Gvurá, a dureza, ela não tem tolerância, é só separação. A Tiferet é mais bondade do que bondade. A Tiferet ela dá um espaço para Gvurá, ela dá um espaço para Chesed. E o nosso terceiro patriarca, então, ele era o maior de todos. Ele era Tiferet. Junto com isso, ele era o concerto do nível Neshama do primeiro homem, do Adam Arishon. O primeiro homem, ele fez 3 coisas erradas. Hashem, Deus, falou para ele, se ele come a fruta daquela árvore que naquela hora estava sincronizada lá em cima com a Klipat Nogah, não sei se chamar isso de lá em cima ou lá embaixo, mas era uma sincronização que não... vamos chamar isso de lá embaixo, estava sincronizada lá embaixo, vamos dizer assim, fica mais certo, com a Klipat Nogah, que é uma clipá, é um lado impuro. Esse lado impuro tem um lado bom também. Então a Klipat Nogah é o lado impuro que ele tem o bem e o mal, por isso que aquela árvore foi chamada naquele momento de árvore do bem e do mal. E depois disso, dizem nossos sábios, depois daquelas 3 horas, essa sincronização desapareceu. E alguns dos Chachamim dizem que essa era a uva, né, a videira, porque o Noach, ele tentou consertar a árvore do bem e do mal, ele plantou uma videira, ele ficou bêbado, ele não conseguiu. Alguns dizem que é o trigo, que naquela época era do tamanho de um coqueiro. Alguns dizem que é a figueira. De qualquer maneira, no Shabat a gente faz o kiddush com vinho e come as halot, o pão que é feito de trigo, que é a mulher acende as velas, porque a Havá, a Eva, ela tirou a luz do mundo, então a mulher antes do Shabat acende as velas, sendo que tudo isso aconteceu
na sexta-feira à tarde, o assunto da árvore do bem e do mal. Então, sexta-feira antes do pôr do sol, que era quando aconteceu tudo aquilo, a mulher acende as velas de Shabbat para consertar o que a Havá tirou a luz do mundo. Então a mulher traz a luz para o mundo, o homem faz o kiddush de noite com o vinho e as halot, demonstrando que na noite já seria, no Shabbat já seria permitido comer aquela fruta proibida. Ela era proibida só para sexta-feira. E na hora que o Adão ele comeu aquela fruta proibida, ele misturou no mundo o bem e o mal. Hashem pergunta para ele: o que aconteceu? Onde você está? Porque você fez a única coisa que Hashem pediu, Hashem deu para ele tudo, pediu para ele não fazer uma coisa. Ele culpou a mulher, ele falou: a mulher que você me deu, ela que me causou isso. E o Adão ele fez 3 coisas erradas naquela hora. Hashem tinha falado para ele que se ele comer aquela fruta ele vai morrer e ele vai matar o mundo inteiro. E então ele comeu a fruta, também depois de 970 anos ele morreu, e todo mundo que morre hoje é por causa disso. Então esse crime é uma das 3 coisas que a gente tem que morrer e não fazer, que isso é o assassinato. Então isso ele fez. Hashem falou para ele não comer a fruta. Deus falou para não comer a fruta, e uma cobra falou para ele comer a fruta. Ele deveria ouvir quem? Mas a cobra falou que porque Deus virou Deus, que o mundo sempre existiu, né? A cobra devia ter estudado em alguma faculdade da Europa. O mundo sempre existiu, chegou Deus e chegou alguém, comeu aquela fruta, virou Deus. Então agora ele vai comer a fruta, ele também vai virar Deus. Então isso entra na categoria de idolatria, que é outra coisa. Então assassinato a gente tem que morrer e não fazer, idolatria a gente tem que morrer e não fazer. Ou seja, se te falam para rezar na igreja, ou Deus me livre, vão matar essa pessoa, como aconteceu nas cruzadas e na Inquisição. Nossos antepassados, eles deram a vida, eles morreram queimados em praça pública, não foram rezar na igreja, diferente dos... Agora sim, eu falo nossos antepassados, mas assim, uma parte das pessoas a gente não tem como julgar ninguém. Os judeus portugueses, 10% de Portugal eram judeus, e eu não sei qual quantidade que não deram a vida e se tornaram cristãos e depois mudaram para o Brasil, que no Brasil tinha ouro, mas isso já não é uma história para nossa aula de hoje. Então aqui são 3 coisas no judaísmo que a pessoa tem que morrer e não fazer, e o Adão Arishon fez essas 3. Assassinatos, que ele trouxe a morte para o mundo. Idolatria, que ele pensou que ele ia comer a fruta, ele ia virar Deus. E Gilui Arayot, relações proibidas, relações ilícitas. O que é uma relação proibida? É ter uma relação com a mulher do outro. É um homem ter uma relação com outro homem. É alguém ter relação com a mãe, com a irmã, com a filha, com a mãe, com o filho, o homem com o animal. Então, nesse caso, o que a gente vai ver é que o Adão, coitado, ele fez essas 3 coisas. Cada uma dessas 3 coisas afetou um nível da alma dele. A idolatria foi a coisa menos grave das 3. É grave, tem que morrer e não fazer, mas dessas 3 coisas é menos grave. Afetou o nível nefesh dele, o nível mais baixo da alma. O assassinato já é mais grave do que a idolatria, espiritualmente falando. Afetou o nível ruach. Espiritualmente falando, uma relação proibida, um homem com homem, homem com mulher casada, irmão com irmã, mãe com filho, pai com filho. Isso já é mais grave do que assassinatos, do que idolatria. Então, aonde a gente encontra isso no Adão Arishon? A Eva falou para Adão, para ele comer a fruta proibida, que ele vai virar Deus. Aí ele comeu.
Deus pergunta para ele, onde você está, por que você comeu essa fruta proibida? Ele falou, olha, a mulher que você me deu, foi por causa dela, ela me causou tudo, por causa dela eu assassinei, por causa dela eu fiz idolatria, e agora, imagina depois de uma dessas, o Shalom Bait deles como ficou, a harmonia familiar deles como ficou. Agora a gente tem uma página no nosso site sobre harmonia familiar, vocês visitem o nosso site, hoje eu vou colocar a matéria lá. Temos uma voluntária agora dedicada 100% a esse assunto, depois eu conto para vocês mais detalhes, mas acessem o site, procurem a página de harmonia familiar, agora tem uma voluntária cuidando só disso. E voltando para o nosso assunto, imagina a harmonia familiar do Adão e Eva depois dessa, e ele ficou bravo com ela, ele não quis mais nada com ela, ele culpou ela de ter estragado a vida dele. E a gente sabe que tudo lá em cima tem aspecto masculino e aspecto feminino. Então o anjo da morte, ele tem um aspecto feminino dele. O anjo da morte, que é chamado de Satã, Satã é a tradução em hebraico, quer dizer desviador. O aspecto feminino dele, vamos chamar ela de Li. Li, L-I, porque a gente não fala o nome inteiro para não atrair a coisa. Também esse Satã, a gente chama ele de Samech Mem. Ele tem um nome inteiro, a gente só fala as primeiras duas letras. Então, Samech Mem e Ali, eles são a pior coisa que existe. Eles não vão existir mais depois que Mashiach chegar, depois que tiver a Geulah. E por enquanto que eles existem, a pior coisa que existe são eles. É o Satã e a mulher do Satã. No assunto de impureza, de Sitra Achara, vamos dizer assim, a pior coisa que existe no lado da impureza é uma relação proibida. Então seria assim uma relação entre um homem e uma mulher casada, que não é casada com ele, é casada com outro, né? Aí, se é casada com ele não tem problema, mas vamos dizer assim, tem uma pessoa que ele tem um caso com uma mulher casada. Então isso é a pior coisa do mundo, certo? Agora pior ainda é se o marido dela ficar feliz com isso, que a mulher dele está dormindo com outro e ele está lá assistindo e aplaudindo. Então isso é a coisa mais trágica, mais impura que pode existir no mundo. Eu não sei se existe isso no mundo material, tipo, quando a gente era pequeno a gente contava de piada, né, assim, de uma criança, as crianças brincavam com esse tipo de coisas, que a gente tinha essa ingenuidade e falava, olha, lá em Campos do Jordão foram lá, fizeram troca de casais. E aí todo mundo dava risada, tipo, era a coisa mais absurda do mundo. Troca de casais, tipo, vão lá dois casais e eles trocam as mulheres e estão lá juntos e a gente dava risada disso, porque imagina, olha que absurdo, é como a pessoa comer lixo, vamos dizer assim. Não sei, a pessoa cuspir no chão e depois lembra. Desculpa os exemplos, mas assim, para nós como crianças era engraçado de tão absurdo que era a coisa. Mas isso existe, não sei se no mundo material se existe uma coisa dessas ou se era só a conversa das crianças, mas imagina uma situação dessas, que um homem tem uma mulher e ele fica feliz com isso, que outra pessoa está dormindo com a mulher dele na frente dele e ele está lá todo cheio de... isso deixa ele muito cheio de prazer, de ver o outro dormindo com a mulher dele. Então esse era o caso do Adam Arishon, o primeiro homem, com a mulher da coisa ruim, que ele se relacionou com ela 130 anos em seguida, e ela era uma criatura meio espiritual. Ela consegue se materializar para ter a relação com ele, mas ela não consegue se materializar o suficiente para engravidar dele e dar à luz a uma criança de verdade. Então ela conseguia engravidar dele de cada uma dessas relações, mas ela dava à luz a demônios.
ela conseguia se materializar para ter a relação, ela conseguia engravidar dessa relação, mas para dar a luz, ela dava luz a demônios. Então o que aconteceu? O Adão Rishon, o primeiro homem, ele se relacionou com a Eli durante 130 anos, e durante esses 130 anos ela engravidou demônios e deu a luz a demônios. Só que ele, sendo que ele era o maior tzaddik, ele era criatura, o primeiro homem foi criado por Hashem, nessas relações ele trazia para o mundo almas divinas. Só que essas almas divinas nasciam depois em corpos de demônios. Era a alma divina num corpo de demônio. Depois, a segunda reencarnação dessas almas, eles foram... a segunda reencarnação não, porque aqui não é uma reencarnação. Quando são almas divinas em corpos de demônios, então não vamos chamar isso de encarnação, não é um assunto. Eles não têm um corpo de carne, mas eles já são criaturas. São almas divinas em corpos de demônios. Agora, a primeira reencarnação deles, então, primeira vez que eles vêm como pessoas, eles vão ser as 10 gerações que causaram o dilúvio, e 9 dessas gerações não receberam castigo nenhum, que sempre Deus, na sua imensa bondade, Ele espera com que a gente faça chuva, volte para o bom caminho. A 10ª geração teve o dilúvio. Depois eles se reencarnam novamente. Mais uma chance para fazer chuva. E nessa segunda reencarnação, eles foram a geração da Torre de Babel. Novamente são várias gerações e não receberam castigo nenhum, porque Hashem fez um milagre. Sendo que eles estavam unidos, eles não se brigavam entre eles, Hashem fez um milagre. Eles começaram a falar 70 línguas diferentes e se espalharam, mas não receberam castigo. Depois eles se reencarnam pela terceira vez. Nessa terceira vez, diz o Arizal, eles são os simpáticos habitantes de Sodoma e Gomorra que fizeram todas as atrocidades durante várias gerações, até que chegou uma hora, chegou o limite lá em cima, desceu o fogo do céu, foi lá um anjo Gabriel e virou a cidade, virou 5 cidades, 4 cidades eram no final, porque tinha que ser 5, mas o Lot conseguiu salvar uma, virou toda essa região de cabeça para baixo. Hoje esse lugar é o Mar Morto, lá em Israel. Agora, a partir desse momento, essas almas estão pendentes com as maiores pendências possíveis e imagináveis. Então, vamos analisar agora a bondade de Abraão e a bondade de Yaakov. Por isso que eu contei para vocês toda essa história como prefácio disso. Abraão é Chesed. Abraão viveu na época de Sodoma e Gomorra. Ele montou uma tenda enorme, imagina um circo, aberto para 4 pontas, porque se fosse uma tenda pequena seria fácil da pessoa encontrar a porta. Mas imagina o tamanho de um circo, aqueles circos de tenda que tinha quando a gente era pequeno, aberto para 4 pontas, cada lado que alguém chegasse tinha uma porta aberta, com mesas, com comida, tudo de bom e do melhor. E Avraham Avinu recebia as pessoas que iam para Sodoma, voltavam de Sodoma, tipo era rota comercial, Sodoma e Gomorra, e ele ensinava essas pessoas Torá, ele trazia essas pessoas de volta para o bom caminho. E por isso, na hora que Hashem quis destruir Sodoma e Gomorra, Avraham rezou por eles, falou, talvez tenham lá 50 tzadikim, talvez tenham lá 40 tzadikim, talvez tenham lá 30, talvez tenham lá 20, talvez tenham lá 10. Porque essas almas divinas que estavam nesses criminosos, para Avraham, era a oportunidade de trazer eles de volta para o bom caminho antes que acontecesse o pior. Então, todo o trabalho do nosso primeiro patriarca, de Avraham Avinu, foi bondade. Fazer bondade com essas pessoas que
fazer bondade com essas almas que estavam nessas pessoas, que eram os maiores criminosos do mundo. Eles acreditavam que o pó da terra, a terra grudada no pé deles, eles acreditavam que isso é Deus. Por isso que Abraão lavava os pés deles antes deles entrarem na tenda para tirar a idolatria. E Abraão dava para eles comida, bebida, ensinava eles a não fazer idolatria, ensinava eles a rezar para Deus. Olha que bondade que Abraão fez com essas boas almas que estão nos corpos daqueles grandes criminosos. Então imagina a situação dessa alma divina, que ela está totalmente dominada pelo lado impuro. Ela não tem força para sair daquela impureza. E Abraão fez essa bondade com todas essas pessoas durante toda a vida dele. Em uma ocasião, Hashem se revela para Abraão num sonho de noite, depois que eles fizeram um pacto, como aqueles reis antigos, que dividiam animais em duas partes e depois cada um dos reis passava no meio. E aí Abraão passou no meio, e depois aparece uma coluna de fogo representando a revelação divina, também passa. Fizeram um pacto como os países fazem entre si. Depois Hashem fez com que Abraão adormecesse profundamente e falou para ele: os seus filhos, eles vão ser afligidos numa terra que não é deles, e depois eles vão sair de lá com muitas riquezas, e aquele povo que afligiu eles também eu vou julgar, vou dar um castigo para aquele povo, vou julgar eles também. Então, o que acontece na prática? Abraão não acordou e falou: Hashem, talvez tenham lá 50 tzadikim, talvez tenham lá 40 tzadikim, talvez tenham lá 30, talvez tenham lá 20, talvez tenham lá 10. Por que ele não falou isso? Porque ele sabia que depois de 3 reencarnações, está escrito que Hashem, pela imensa bondade dele, ele cobra até a 4ª geração de quem faz o mal. O que quer dizer ele cobra até a 4ª geração? Ele não cobra de cara, ele espera a gente fazer tshuva, ele espera a gente voltar para o bom caminho. Dá para a gente, está escrito, porque que Hashem ele cobra o pecado dos pais, ele cobra dos filhos. O que quer dizer cobra dos filhos? A própria Torá diz que é proibido você cobrar do filho o que o pai fez de errado. Então diz o Arizal, diz o Zohar, que a intenção é que você vive uma vez, depois você se reencarna de novo. Essa segunda reencarnação ele é chamado de um filho da primeira. A terceira reencarnação da mesma pessoa é chamada de um neto da primeira. A 4ª reencarnação da mesma pessoa é chamada de um bisneto da primeira. Ou seja, cobrar dos filhos o pecado dos pais não é filho biológico. Ele é cobrar de nós próprios em outra reencarnação, mesmo que na outra reencarnação a gente não é o próprio filho dessa, mas é o filho espiritual. Então, nesse caso, Abraão Avinu sabia que depois que o povo de Israel, depois que nossas almas divinas, elas foram a geração que causou o dilúvio, depois que elas foram a geração da Sodoma, da Torre de Babel, depois que elas foram a geração da Sodoma e Gomorra, e agora a continuação é que elas vão se reencarnar em animais, depois em vegetais, depois em minerais. Mas Hashem fala para ele: olha, uma coisa boa, não, eles já vão, logo mais eles já vão ser seres humanos de novo. Quer dizer, eles não vão ser vegetais e minerais. Então Abraão não discutiu, ele acordou de manhã, ele acordou depois dessa profecia, ele não discutiu, porque para ele era bom isso, que eles não vão, depois de animais, ser vegetais e minerais. Eles vão ser o povo de Israel no Egito. Por isso que lá o faraó decretou para jogar as crianças no rio, que era o conserto daquela geração que causou o dilúvio e não morreu no dilúvio. O faraó decretou de construir o Pitom Ramsés, que era a geração que fez a Torre de Babel. O conserto daquela geração, a retificação daquela geração. O faraó falou para fazer os trabalhos forçados, era a retificação da Sodoma e Gomorra, da geração da Sodoma e Gomorra. Mas o que Abraão sabia é que eles vão voltar a ser gente. Agora, a próxima etapa, entre
Aí vamos chegar na época do nosso segundo patriarca, o Yitzhak, o grande tzadik, que era Yitzhak. Ele só trabalhou com carneiros e ovelhas e bodes e cabras a vida inteira. Ah, mas espera aí, o seu pai estava chamando pessoas para a tenda, ensinando eles a deixar a idolatria e ensinando para eles Torá, e você está trabalhando com carneiros e ovelhas? Por quê? Porque agora, depois de Avraham Avinu, essas almas divinas, que elas foram trazidas para o mundo por meio do Adam Rishon em forma de demônios. Alma divina, alma do tzadik, alma da pessoa mais elevada espiritualmente, a primeira vez que ele baixa no mundo, baixa em forma de demônio. Depois eles foram a geração que causou o dilúvio. Aquelas almas divinas super elevadas. Depois foram a geração da Torre de Babel. Aquelas almas divinas tão elevadas, tão puras, tão reluzentes. Olha onde eles caíram. Só que agora começa a retificação. A primeira etapa da retificação, eles nascem como carneiros e ovelhas e bodes e cabras. Aí eles começam a passar por esse sofrimento que vai tirar o forte da impureza. E depois eles vão nascer como pessoas e sofrer como pessoas para fazer o final dessa retificação. Então, o nosso patriarca Yitzhak, ele trabalhou só com animais, porque aquelas almas tão elevadas estavam nesses animais. Agora chegamos a Yaakov, que é a nossa paraxá. Vamos comparar o Moshe Rabbeinu, que tirou o povo de Israel do Egito, porque ele foi escolhido por Hashem, porque ele foi escolhido por Deus para tirar o povo de Israel do Egito. Ele, em uma etapa da vida dele, ele era o filho adotivo da Abátia, da filha do faraó. Ele estava no palácio do faraó. Ele era uma pessoa importante. Ele foi ver como o povo dele está passando, o que o povo dele está passando. Ele viu um soldado egípcio tentando assassinar um judeu para roubar a mulher dele. Aí ele falou um nome de Deus que tira a alma do corpo, e o soldado egípcio morreu. Ele conseguiu salvar a vida daquele judeu, e Deus não se revelou para Moshe e não falou para ele: olha, você está pensando no bem do meu povo, você vai tirar o povo do Egito. O que tem mais importância do que isso? Ele salvou a vida de uma pessoa que estava sendo assassinada por alguém que queria roubar a mulher dele. E salvou a vida dessa pessoa, e Deus não se revela para ele, não fala: você foi escolhido agora para tirar o povo de Israel do Egito. Quando Deus se revela para ele, ele era um pastor de ovelhas no Itró. Depois ele teve que fugir, porque o faraó ficou sabendo que ele matou o soldado dele. Moshe fugiu para Midian, se tornou pastor de ovelhas do Itró, do Jetro. Moshe, uma ovelhinha, um carneirinho, foge do rebanho e chega até o Monte Sinai, que não devia ser longe de lá. Imagina quanto carneirinho consegue fugir. Moshe Rabbeinu corre atrás do carneirinho. Qualquer pastor normal ia pegar esse carneiro, ia dar um monte de tapas, ia descontar toda a raiva dele no carneiro. Olha, abandonei o rebanho para vir te buscar. Moshe Rabbeinu levanta o carneirinho e fala: coitadinho, você correu muito, você deve estar muito cansado, vou te levar no colinho. Nessa hora, ele vê o arbusto incandescente, ele vê um milagre, uma árvorezinha em chamas, pegando fogo. Só que ele vê que o fogo está dando força, está nutrindo essa árvore está crescendo, está se alimentando do fogo e crescendo e ficando uma árvore mais bonita, maior. Então ele fala: isso é a revelação do Keter lá em cima. Moshe Rabbeinu era um grande cabalista. A mãe adotiva dele, a Batia, tinha pego para ele os melhores professores. Ele viu isso, a maior revelação que poderia acontecer, a revelação do Keter, a Sefirá que está acima das Sefirot. Então ele foi lá ver o que está acontecendo. Aí ele ouve a revelação divina. Deus fala para ele: olha, você vai tirar o povo de Israel do Egito. Ele foi escolhido para isso porque ele teve dó do carneirinho. Diz o Midrash que por causa que ele teve
bondade com o carneirinho, por isso Deus escolheu ele para tirar o povo de Israel do Egito. Mas quando ele teve bondade com o ser humano, ele ainda não foi escolhido. Quando ele teve bondade agora com o carneirinho, ele foi escolhido. Qual a diferença entre a bondade lá e a bondade aqui? A diferença vai ser assim, quando você, para saber se a pessoa é boa mesmo, ele não pode ter nenhum interesse nessa bondade. Por isso dizem nossos sábios, se alguém está no meio do caminho, ele encontra uma pessoa que faleceu, e ele não sabe quem é essa pessoa. A pessoa faleceu, não tem família, não tem nada, não tem documentos, não tem nada. Não sei, no exemplo de antigamente, não tinha como ligar para a ambulância. A pessoa estava atravessando o deserto, ele encontra lá um falecido. Se você vai embora, em 10 minutos vão chegar os urubus e vão comer aquele falecido. Então, é uma mitzvah da Torá de você enterrar aquela pessoa. E isso, dizem nossos sábios, é bondade verdadeira. Porque a pessoa não tem como te agradecer, porque ele já está morto, ele não tem como te agradecer. Então daí a gente vê, Moshe Rabbeinu fez uma bondade para o carneirinho, e então o carneirinho não tem como agradecer, ele é um animal. Então Deus viu que, olha, realmente ele tem um bom coração. Deus não precisava disso, mas a gente está no mundo da ação, Olam Ha'asiyah. Aqui cada coisa para ser determinada, ela precisa que seja feita na prática. Então, para determinar que Moshe ele era adequado para tirar o nosso povo do Egito, na prática ele precisava carregar esse carneirinho no colo, não ficar bravo com o carneirinho. Quando ele ficou bravo com a pedra, no final da vida dele, que ele bateu na pedra, aí ele foi desqualificado. Aí Hashem falou para ele, você já não vai entrar na terra de Israel, agora você vai ter um sucessor. O Josué vai ser o seu sucessor. Você já não vai mais ser o líder do povo. Na hora que ele ficou com piedade do carneirinho, ele foi escolhido para ser o líder do povo. Na hora que ele bateu na pedra, ele foi desqualificado. Então quer dizer que no mundo da ação, para você determinar que você é alguma coisa, você tem que fazer uma coisa na prática, no nosso mundo. E então, quanto mais Yaakov, que ele viu que nesses carneiros e nessas ovelhas do Lavan, começaram a se reencarnar aquelas almas daquelas 3 gerações de criminosos, que agora começa a retificação delas. Agora o começo da retificação. Ele viu aquelas almas nos animais. Então, ele falou para o Lavan, eu vou trabalhar 7 anos para você, para se casar com a sua filha. Vou cuidar dos seus carneirinhos. Porque agora chegou a hora da retificação dessas almas. As almas começam a descer para o mundo. Então, primeira coisa, ter filhos. As almas caíram lá nos carneirinhos. Então, cuida para esse carneirinho não ser sacrificado para idolatria por meio do Lavan. Cuida dele para ele estar do lado bom, para ele não ser usado para o lado ruim. Então, o nosso patriarca Yaakov, ele trabalhou 14 anos com os carneirinhos para ter as esposas, para ter os filhos. Quer dizer, tudo relacionado. As almas que ele tem que trazer para esse mundo, que já começou a hora da retificação daquelas almas, que vão ser os filhos dele, vão ser o povo de Israel. Yaakov é Israel, é chamado de Israel. Nós somos o povo de Israel. Então, o povo de Israel começa lá, com a proposta dele para o Lavan de se casar com a Rachel. Ele trabalha 7 anos com aqueles carneirinhos, que naqueles carneirinhos, ovelhinhas, estavam as almas do povo de Israel. Ele se casa com a Rachel, com a Leá, com a Rachel, com a Bilá, com a Silpá. Ele tem 12 filhos, que já são essas almas já colocando o pé no mundo material. E aí, próxima etapa, as almas elas já passam pela retificação da geração de Yaakov, a retificação dos carneirinhos e das ovelhinhas. E aí, quando Yaakov desce para o Egito com a família, aí lá essas almas todos já renascem como o povo de Israel no Egito. E lá eles têm o final da retificação delas.
Então, por isso que os nossos patriarcas Yitzhak e Yaakov, eles trabalharam só com animais. Porque essas almas divinas estavam naqueles animais. Na hora que passou aquela geração específica, que ela não volta mais, quer dizer, não teve outra geração que as almas divinas estavam nos animais, só foram aquelas duas gerações. Então, aquelas duas gerações, você vai ver a característica delas, que com Yitzhak só se trabalhou com animais, depois com Yaakov, no começo ele trabalha com animais, e depois já ele desce para o Egito e o povo de Israel começa a se multiplicar. Atzlacha, Briut, Panasá Bechefa, muito sucesso, muita saúde, muito dinheiro, muitas felicidades, muita alegria. Não esquecer, a principal alegria. Hashem, Deus é a essência do bem, a natureza do bem é fazer o bem, e a gente tem que trazer esse bem para o mundo da ação, ficando alegres, sempre tendo muita alegria, você traz tudo de bom para esse mundo aqui embaixo.